Vamos orar mais uma vez, pedindo a bênção de Deus para a meditação na sua palavra. Senhor, a Ti a honra, a Ti a glória, a Ti o louvor e a adoração. Obrigado por este culto, ó Pai, que prestamos ao Senhor, pelos louvores que entoamos a Ti, que só Tu és digno de toda honra, glória e louvor. Abençoa-nos agora na meditação da Tua palavra, fale aos nossos corações, que possamos ouvir a Tua voz, sermos edificados e crescermos em graça. Toma-nos em Tuas mãos, usa-nos para a Tua glória. É a oração que Te fazemos na Tua inteira dependência, em o nome de Jesus. Amém. Queridos, como o pastor Walter falou, hoje à noite, nesse exato momento, estamos encerrando a campanha do Dia do Senhor. Continuaremos a falar sobre o assunto, mas concluiremos com uma meditação que nos fala sobre a importância de estarmos congregados, unidos como irmãos, como família de Deus. Abramos a Bíblia em Hebreus, capítulo 10, vamos ler os versos 24 e 25. Hebreus, capítulo 10, verso 24 a 25. Podemos ler a uma só voz? Juntos, leiamos. Consideremo-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Palavra do Senhor aos nossos corações nesta noite. Quero falar aos irmãos sobre um estímulo ao amor, um estímulo à comunhão, um estímulo a boas obras. Esse texto ele nos põe diante de uma exortação. O teólogo americano Simon Kistemaker, no seu comentário do livro de Hebreus, ele é um teólogo reformado, ele nos diz que esta é a terceira exortação e a terceira virtude da tríade que é muito falada por Paulo. No verso 22, ele nos fala sobre a fé, no verso 23, ele nos fala sobre a esperança, e agora, no verso 24, ele nos fala sobre o amor, fé, esperança e amor. Esses são os pilares básicos da fé cristã, de uma vida de fé pessoal e comunitária. E essa tríade, fé, esperança e amor, ela aparece muito também nas cartas de Paulo. E elas formam a perspectiva que a nossa igreja tem vivenciado nesse triênio. O triênio do amor, que foi o ano passado, o triênio da esperança, o triênio da fé, que é este ano de 2003, e também da esperança, que vai ser o tema do ano de 2024. Hebreus está nos dizendo que aqueles que creem, eles devem estimular uns aos outros ao amor, às boas obras e à comunhão, considerando o outro tão importante quanto qualquer outra pessoa. Portanto, nós estamos diante de uma exortação. Esse texto nos fala sobre as nossas relações comunitárias e a nossa prática concreta, ou seja, a vivência da fraternidade, o reforço da confiança comum e também das boas obras. E também, não menos importante, senão a ênfase desse texto, é não abandonarmos as reuniões da comunidade. Dwight Moody, ele foi um famoso evangelista arminiano, norte-americano do século XIX. Moody, certa feita, estava conversando com uma pessoa, estava o evangelizando, e em determinada altura daquela conversa,
aquele senhor que estava atentamente prestando atenção ao que Moody estava dizendo, e Moody estava falando da importância da igreja, da comunhão, de congregarmos, estarmos juntos, e aquele senhor então falou para Moody: eu não preciso da igreja para ser um bom cristão. Naquela casa, naquele ambiente, havia uma lareira, ela estava acesa, e naquele momento Moody, então, diante da palavra desse senhor, foi até a lareira, pegou uma brasa, tirou a brasa ali do meio daquele fogo, colocou aquela brasa isolada, sozinha no canto. Com o passar do tempo, aquela brasa foi perdendo o seu brilho, foi perdendo o seu calor e, por fim, a brasa se apagou. E Moody estava tentando passar uma mensagem para aquele senhor. Aquele senhor simplesmente virou para Moody e falou: não precisa falar mais nada, eu já entendi. Uma brasa fora do braseiro, ela se apaga, perde o seu brilho, perde o seu calor e não faz sentido algum uma brasa fora do braseiro. Esse texto, especificamente, que estamos analisando, ele fala-nos da importância e da necessidade de estarmos em comunhão. E aí ele fala também para nos estimularmos ao amor, à comunhão e às boas obras. Pode deixar o texto projetado aqui, queridos. O verso 24 nos diz: consideremo-nos também uns aos outros. A palavra considerar aqui é uma palavra importante. Ela vem do grego, que significa olhar para, voltar os olhos para o outro, notar. Ele está dizendo que nós devemos ter olhares para o outro. Drummond de Andrade, ele tinha uma expressão muito interessante. Drummond falava que nós tínhamos que aprender o verbo outrar. Outrar, nos voltarmos para o outro, levar o outro em consideração. A ideia aqui é que devemos dar atenção ao bem-estar espiritual do outro. O verbo, ele denota um interesse atento e contínuo. Então, a mensagem que o texto nos passa é que nós, crentes, deveríamos ser bondosos e cooperadores uns com os outros. Devemos sempre considerar o outro. Literalmente, o verso está dizendo: tenhamos cuidado uns pelos outros. A gente cuida de quem a gente ama. Ter cuidado do outro é se importar com o outro, é amar o outro. Eu não dou a mínima atenção para aquilo que eu não amo. A igreja deve ser uma comunidade que leva em consideração a vida do outro. O teólogo batista Herschel Hobbes, ele diz-nos que nós devemos ter este cuidado, e ele deve ser praticado com fé, com esperança e com amor. Deus não quer que um cristão viva sozinho. Diante disso, nós podemos pensar nas consequências do pecado original que nos impede de amarmos uns aos outros. Nós temos aqui um alerta apontando para os efeitos do pecado original na vida do ser humano, porque o pecado, ele em si, é desintegrador. O pecado não une, o pecado dilacera, o pecado corrói, o pecado desintegra, o pecado divide. E foi justamente uma vida sem responsabilidade diante do seu irmão que fez com que Caim pecasse contra Deus e contra o seu irmão. E Deus perguntou a Caim: Caim, onde está o seu irmão? E Caim respondeu: por acaso sou eu tutor de meu irmão? Caim estava se isentando da responsabilidade para com o seu irmão, para com o outro. Mas graças a Deus, porque isto faz parte do homem em pecado, do homem que não conheceu a Cristo. Aquilo que o pecado destruiu,
o Espírito Santo em Cristo reconstrói. O Espírito Santo é aquele que restaura em nós a imagem original do ser humano, que foi feito à imagem e à semelhança de Deus. O homem pecador, o ímpio, por natureza, ele não quer fazer o bem ao outro, não quer viver uma alteridade, vamos assim dizer. Eu fico impressionado, não sei se acontece o mesmo com os irmãos, quando nós olhamos para o nosso Congresso, quer para a Câmara, quer para o Senado, e vemos homens legislando em causa própria. Não há um amor, uma consideração para com o outro. O homem sem Deus é um ser egoísta, é um ser tendente ao mal. E nós fazemos parte, irmãos, de uma sociedade extremamente egoísta e individualista. É o que marca essa sociedade pós-moderna, a sociedade do eu. Mas uma das características do homem feito à imagem e à semelhança de Deus é a sua capacidade de assumir livremente a responsabilidade humana e espiritual do cuidado do nosso irmão. Isso é ser cristão. Ser cristão é ir contra aquilo que a nossa sociedade diz, que nós devemos pensar em primeiro lugar em nós. Hebreus está dizendo que nós devemos pensar em primeiro lugar no amor ao nosso irmão. Paulo diz à igreja de Corinto, na sua primeira carta, capítulo 12, verso 25, Paulo diz assim: cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. Devemos ter cuidado em favor uns dos outros. O crente deve ter consideração uns pelos outros, amar e auxiliar mutuamente. Em Hebreus, capítulo 9, no verso 14, nós vemos ali que Cristo já purificou a nossa consciência das obras mortas. E agora, portanto, nós temos o amor que nos capacita a boas obras para ações de misericórdia e amor ao próximo. Nós devemos notar que essa combinação de amor e boas obras é notável por enfatizar que o amor deve ter resultados práticos, concretos, visíveis. O amor não é apenas um conceito, o amor não é apenas uma ideia, o amor é um verbo que exige ação. O amor deve ser concretizado pelas nossas atitudes. Por isso que em seguida o nosso texto nos diz por quê. E ele então tem um para, que indica a finalidade, o propósito. Então ele diz, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Nos estimularmos. Na língua grega, esse verbo literalmente está escrito paroxismo. Paroxismo é uma palavra que temos na nossa língua portuguesa. E paroxismo dá a ideia de instigar, incitar, quer para o bem, quer para o mal. O paroxismo é a exaltação extrema dos nossos afetos e das nossas paixões. É isso que o autor de Hebreus está nos dizendo. Devemos incitar, estimular os nossos irmãos ao amor e à prática das boas obras. A ideia do versículo é que cada irmão preste atenção nos demais para excitá-los ao máximo às práticas do amor e das boas obras. A nossa vida cristã deve incentivar o outro ao amor e às boas obras e à comunhão. Por que ao amor? Porque o amor é integrador, o amor é altruísta, o amor consiste em um grande interesse pelos outros,
tal como nós nos interessamos por nós mesmos. Consiste em visar o bem alheio, tal qual nós nos esforçamos em favor do nosso próprio bem. O amor a Deus começa pelo nosso serviço que é prestado aos outros. Nós devemos ser uma comunidade assim, que leve em consideração aos outros, para estimularmos não só o amor, mas o verso diz, e as boas obras. As obras acompanham a nossa fé, conforme Tiago fala que a nossa fé sem obras, ela é morta. As obras servem de demonstração de amor, um amor que beneficia os outros, ajudando-os em todas as questões, quer físicas, quer terrenas, como também espirituais. Portanto, queridos, parte de aproximar-se de Deus é considerar os outros para promover neles o amor e as boas obras. O amor fraternal, que é o objetivo desta consideração mútua, manifesta-se em boas obras. Não é uma atitude teórica, mas é um caminho de ações úteis. Ser cristão não é fácil. Jesus amava, Jesus provava com a sua vida o que era o amor. A vida de Jesus era acompanhada por boas obras. Se queremos ser parecidos com Cristo, devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos e a Deus acima de todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. Esse é o primeiro e mais importante mandamento. Portanto, nós podemos dizer que o amor verdadeiro conduz às boas obras. Mas vejamos o verso 25. O verso 25, então, nos diz, por que temos aqui o verso 25? Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Não deixemos de congregar-nos. Vou citar 3 documentos importantes da Igreja, que já no primeiro século e no século II nos falavam da importância de estarmos juntos, congregados como igreja, como povo de Deus. O primeiro é a chamada Epístola de Barnabé. A Epístola de Barnabé é um documento cristão do ano 130. E nessa epístola nós lemos: não se isolem em segredo, como se estivessem justificados, mas se reúnam e busquem o bem comum. Se reúnam e busquem o bem comum. Um outro documento também do primeiro século é o chamado Didaquê, ou Instrução dos 12 Apóstolos. Um documento cristão também do primeiro século, e ele nos diz: mas estejais frequentemente reunidos juntos, procurando as coisas que são benéficas para as suas almas. São documentos que já falavam da importância da igreja estar junta. Um terceiro documento, chamado Didascalia Apostolorum, que é o ensino dos apóstolos, data do século II, século III. Este documento nos diz: ao domingo deixai tudo e acorrei à igreja. Ao domingo deixai tudo e acorrei à igreja. Documentos dos nossos primeiros irmãos cristãos e apóstolos que já expressavam a necessidade da nossa vida em comunhão. O pastor Rick Warren, pastor norte-americano, ele escreveu um livro maravilhoso chamado Uma Vida com Propósito. Talvez muitos de vocês já devem ter lido. Recomendo a leitura. Um livro simples, mas com
ensinamentos extremamente importantes. Uma vida com propósito. E nesse livro, pastor Rick Warren nos diz que uma das características de uma pessoa cheia do Espírito Santo é o seu desejo de estar junto à igreja, aos irmãos, em comunhão. O desejo de estarmos em comunhão como corpo de Cristo é um termômetro da nossa espiritualidade. Haja vista que o amor pelos outros não pode se manifestar no isolamento. Nenhum indivíduo é uma ilha isolada. O amor é altruísta. O amor reclama atenção ao outro. Por isso nós, como povo de Deus, como cristãos, nós temos uma necessidade intrínseca de nos reunirmos, de estarmos juntos. Deus, Ele nos criou para a convivência. Deus nos criou para a comunhão. A nossa natureza cristã é gregária, é comunitária. Quando nós não vivemos assim, nós estamos negando a nossa identidade. Paulo, na primeira carta de Coríntios, capítulo 14, verso 16, Paulo nos diz que uma das funções principais da adoração pública, segundo Paulo, é a edificação de todos os que se reúnem. Estamos aqui na igreja para sermos edificados, mas também para edificar o nosso irmão. E essa palavrinha que o autor de Hebreus usa aqui no nosso texto, congregar, é a palavra epissinagogue. Sinagogue, a gente lembra de sinagoga. Sinagoga é uma reunião. Isso aqui diz respeito a uma assembleia oficial, que diz respeito ao culto, à reunião da igreja, uma reunião oficial. Só que parece que alguns irmãos estavam negligenciando os seus encontros como família de Deus, como povo de Deus, e isto era visto como uma séria fraqueza. E ele nos diz aqui no verso 25, como é costume de alguns. Como é costume de alguns. Não se trata, portanto, de faltarmos um domingo ou outro à igreja ou ao culto, mas se trata de uma prática costumeira, evidencia uma fé vacilante. É muito possível que os leitores de Hebreus tenham se separado do grupo principal, o que significava que as suas oportunidades de estimular-se ao amor e às boas obras estavam seriamente limitadas. Porque para nos estimularmos ao amor, isso só é possível na vida comunitária. O amor é expresso diante de Deus e diante do outro. Dr. Fritz Laubach, um teólogo alemão, no seu comentário do livro de Hebreus, ele nos diz que essa expressão, para nos estimularmos ao amor, somente pode ser colocada em prática na comunhão concreta dos fiéis, aqueles que vivem no mesmo local e ali também se reúnem regularmente para celebração. Querida igreja, pense num cristão solitário. O cristão solitário, ele não tem condições de cumprir o mandamento de amor dado a nós por Jesus. Para sermos responsáveis pelo nosso irmão, nós devemos abrir mão da nossa liberdade, para que possamos ter um engajamento pessoal com o outro. Liberdade e fraternidade, elas precisam andar de mãos dadas. Agora, o texto nos levanta uma questão. Por que alguns estavam deixando de se congregar? F.F. Bruce,
um teólogo famoso do Novo Testamento, nos diz que os autores hebreus, eles estavam submetidos a muitas pressões, como, por exemplo, o medo das autoridades romanas e serem, então, reconhecidos como cristãos. Mas Bruce nos diz que, diante de um quadro assim, separar-se da comunhão dos irmãos era como caminhar para uma derrota espiritual e, desta forma, apenas permanecendo unidos, poderiam preservar a sua fé e o seu testemunho. Nós precisamos uns dos outros. E precisamos uns dos outros de modo especial em situações difíceis, como aquelas que os hebreus estavam vivenciando. Precisamos estar juntos nas provações, nas pressões, nas dificuldades da vida. E essa questão se torna tanto mais urgente, como nós vemos no final do versículo, quando se aproxima o dia do Senhor. Antes, façamos admoestações. Nós devemos nos reunir para admoestações mútuas, sermos admoestados e também admoestar. No caso aqui, os fiéis deveriam admoestar com amor os faltosos, para que eles se fizessem presentes no culto. A ideia é que os cristãos deveriam fortalecer e estimular uns aos outros na fé, no amor, na esperança, incentivando-os à comunhão. No Novo Testamento, em nenhum lugar, nós vamos encontrar a ideia de cristãos isolados. O cristão possui uma identidade comunitária. A igreja é um corpo, é uma sociedade gregária. A igreja é um rebanho, a igreja é uma família, a igreja é uma casa espiritual. Nós somos uma comum unidade. Nós não temos identidade isoladamente. A nossa identidade, ela é comunitária. Por isso, as igrejas emergentes, e aqui vai uma crítica às igrejas emergentes, a igreja dos desigrejados, não fazem nenhum sentido e não possuem nenhuma base bíblica. A vida em comunhão é uma absoluta necessidade para o encorajamento dos valores cristãos. É uma tarefa de toda a igreja, esta responsabilidade que é de todos nós, que é cuidarmos e zelarmos pela vida do outro. Afinal, somos um corpo, somos o corpo de Cristo. E ele então conclui o nosso texto dizendo: conforme o dia se aproxima. Façam boas obras, amem uns aos outros enquanto é dia, porque vem a noite, quando nós não vamos poder mais amar, quando nós não vamos poder mais levar em consideração o outro. A demora da segunda vinda de Cristo produziu talvez um efeito de apatia nos leitores hebreus. Esse dia que se aproxima é a segunda vinda de Cristo. Os leitores de Hebreus não estavam vislumbrando essa segunda vinda tão iminente, o dia do Senhor que está chegando. E visto que o dia do Senhor se aproxima, nós devemos estar prontos e preparados para a sua chegada. E eu pergunto, qual é a relação desse verso 25 com o verso 24? O verso 25 que nos fala sobre a volta de Cristo e o verso 24 que nos fala da comunhão que nós devemos ter com os irmãos. O Dr. Fritz Laubach, que eu citei, esse teólogo alemão, nos diz que quem se separa levianamente da comunhão dos fiéis
tampouco poderá ir com alegria ao encontro do Senhor na volta de Jesus. Estar unidos em comunhão é também celebrar a esperança, é celebrar o dia que o Senhor virá nos buscar. E quanto mais o dia do Senhor se aproxima, mais a nossa fé é provada. E assim, a forma mais eficaz de nós enfrentarmos os perigos da vida espiritual é perseverar inabalavelmente na comunhão dos fiéis e na promessa da volta de Jesus. Essa perspectiva de que Jesus está prestes a voltar, essa perspectiva da proximidade, da chegada do dia do Senhor, exige também de nós um padrão moral, uma ética inabalável e muito mais elevada. Quem vive na perspectiva da volta de Cristo, como diz 1 Pedro, se santifica. E aqui o apóstolo ou o escritor aos Hebreus está nos dizendo: ame uns aos outros enquanto há tempo. Considere o outro enquanto você tem oportunidade. Como cristãos, eu devo sempre viver nessa perspectiva da segunda vinda de Cristo, porque é justamente a nossa perspectiva de futuro que nos dá condições para vivermos a vida presente, no aqui e agora. Nós somos um povo escatológico, somos um povo da esperança, um povo que vive na expectativa da volta do Senhor. Simon Kistemaker, teólogo protestante presbiteriano, ele falando-nos sobre a esperança aqui nesse texto, ele nos diz que a esperança guia o crente, pois fornece a ele a liberdade do medo da morte. A esperança mantém os olhos de um crente em Jesus, que venceu o poder da morte. Ele sabe que em Jesus ele tem salvação, justiça, vida eterna e a certeza da ressurreição da morte. Essa esperança, ela se realizará plenamente quando Jesus voltar e vier nos buscar. Quanto mais perto estivermos da segunda vinda de Cristo, mais ativos devemos ser em estimular uns aos outros a viverem em comunhão, a mostrarem amor e a fazerem obras aceitáveis a Deus. Quero concluir essa nossa meditação citando esse teólogo presbiteriano, o Simon Kistemaker. Ele nos diz algo importante. Ele nos diz que uma das primeiras indicações de falta de amor para com Deus e para com o próximo é ficarmos longe dos cultos de adoração. Esse texto nos constrange a pensarmos que exortações nós recebemos quanto à expressão do nosso amor, da nossa fé e da nossa esperança. Esse texto nos chama a atenção para examinarmos a nossa vida, para descobrirmos em que áreas estas exortações precisam ser obedecidas. Considerem com cuidado como podemos ardentemente incentivar uns aos outros ao amor, às boas obras e à comunhão. Coloque a sua mente para funcionar, para encontrar maneiras de provocar, no bom sentido, uns aos outros, para aumentar as suas expressões de amor que resultam em fazer boas obras. Será que nós temos honrado a Deus, incentivando o nosso irmão ao amor e às boas obras? Será que temos honrado a Deus, amando o nosso irmão como a nós mesmos?
Aqui nós aprendemos que levar o outro em consideração é amar a Deus. E levar o outro em consideração é amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. A ética cristã, nesse caso, passa pelo caminho do outro, pelo meu amor ao meu irmão, ao próximo, e também por boas obras. E outra aplicação que fica para nós é a guarda do dia do Senhor. Não deixemos de congregar-nos. O dia do Senhor, irmãos, é o nosso domingo, dia de festa da alma, dia de celebração, dia em que aponta para a eternidade. O dia do Senhor nos lembra que o dia se aproxima, que Jesus está às portas. Dia que nós nos alegramos em Deus, dia de abençoarmos e sermos abençoados. Essas são as bênçãos do domingo. Somos admoestados e admoestamos. Somos estimulados ao amor e às boas obras. Portanto, não deixe de frequentar os cultos aos domingos. Venha de manhã e, se possível, venha também à noite. Quero concluir com uma frase do Simon Kistemaker, esse teólogo presbiteriano, no seu comentário de Hebreus. Ele finaliza esse texto de Hebreus dizendo que a exortação do autor a estimular uns aos outros ao amor precede as suas observações sobre a frequência na igreja. Quando o crente vai ao culto de adoração, ele expressa o seu amor por Jesus. Ele entende que Jesus, a cabeça da igreja, está presente no culto e deseja a sua presença. Portanto, amada igreja, não deixe de congregar. Que nós sejamos assim, uma igreja unida em amor, expressando a glória do corpo de Cristo em todos os seus matizes. Que Deus nos abençoe e abençoe a nossa igreja como uma congregação, como uma comunidade aonde o amor se torna visível, para a honra e glória do nosso Deus. Amém.